Deus nesta terra e mostrar biblicamente. Eu quero, esse teólogo que falou que não existe passagem na Bíblia que as pessoas caem no poder de Deus, eu quero aproveitar e também desmentir esse camarada que se diz ser teólogo. Eu quero que vocês abram em 1 Reis, livro histórico de 1 Reis, capítulo 8, versículo 11. Enquanto você vai procurando 1 Reis, capítulo 8, versículo 11, eu quero continuar dizendo sobre esse estudo que ele então diz passar, que estava dividido em 4 faixas de 11 minutos cada uma. E esse homem começou a falar sobre, ele ia pregar sobre o estudo de Apocalipse, começou a falar de Caim. Então ele generalizou, falou que é diabólico, enfatizando inúmeras vezes que é diabólico, que não presta. Agora, a informação manipulada, a Bíblia diz em Tiago 3,15 que essa sabedoria, ela provém de todos os outros tipos de meios, menos de Deus. Se eu pegar a palavra, e isso é sempre, se eu pegar a palavra, manipular ela, eu posso pegar versículos isolados, como fizeram aí, pegar esses versículos e transmitir, e de repente manipular para novos convertidos, ou pessoas que ainda não têm um entendimento e tal. Como é aceito, mas infelizmente isso está acontecendo no nosso meio. Então, ele, como muitas igrejas aí, acha que só ele tem a razão e todos estão errados. O erro que eu quero tratar aqui é de pegar a igreja do Deus vivo e jogar no ventilador e dizer, e pegar pessoas que não são gabaritadas, por mais que tenham formações acadêmicas, como foi o psicólogo, e mais adiante tinha também um neurologista comentando sobre o caso. Ele pode até dimensionar, mas isso aí não cabe a ele dizer, eu vou mostrar para você por que ele não pode interferir na igreja, né? E diga-se de passagem, eu acredito que aquele careca psicólogo lá, ele era até maçom, que eu vi um símbolo ali meio estranho, mas isso eu não vou levar em consideração. Todos encontraram? 1 Reis, capítulo 8, versículo 11. Amém? Aqui se trata do dia que Salomão inaugurou o templo e pegou a arca do concerto, a arca da aliança, e transferiu aonde Davi tinha colocado e colocou então no templo a qual foi fundado, inaugurado o templo de Israel. Então houve um compromisso, a glória de Deus manifestou, houve sacrifício, holocausto, então ali foi tremendo. Então eu quero relatar o que está escrito então. E não podiam, a Bíblia de vocês é revisada e corrigida. Amém? Quem é revisada e corrigida vai ler comigo também, vocês acompanham, todas elas vão direcionar isso. Nova tradução de linguagem de hoje, revisada e atualizada e assim por diante. E não podia ter-se em os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Amados, aqui a Bíblia diz, em 1 Reis, capítulo 8, versículo 11, também está relatado um livro histórico, que está em 2 Reis, capítulo 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 14, que relata a mesma história. Então o que aconteceu? Um avivamento. Salomão edificou o templo ao Senhor. E naquele momento, quando ele edificou o templo, os levitas conduziram a arca de Deus, que representava a glória de Deus, e colocou no lugar onde ela devia estar. É o templo, é o santo do santo, é a terceira entrada. E quando os sacerdotes eles iam ministrar, eles não conseguiam se conter. O Fernandinho, ele faz uma música assim dela, do Achei, o Juliano gosta muito dela também. Querido, a Shekinah do Senhor se derramou. A Shekinah é a glória de Deus. E a glória de Deus estava sobre aquela casa. E quando estava sobre aquela casa, os sacerdotes, querido, isso é avivamento, não conseguiu ministrar. A ministração é uma coisa que não pode tirar ela do culto, a palavra. Agora, queridos, os casos de avivamento que tivemos, um conhecido que é a Azusa, que eu já falei sobre isso, né, presidida, né, pastoreada por um negro. E esse homem, quando ele estava ministrando, aconteceu a mesma coisa. Ele não conseguiu, caiu, e houve a glória do Senhor, houve um grande avivamento. Então, depois desse avivamento, todos os ramos pentecostais que encontramos e enxergamos vieram
da Azusa. Primeiramente foi de Atos capítulo 2, que foi o grande avivamento. Mas depois houve um esfriamento da igreja, então Deus mandou um grande avivamento. Jesus, ele diz a Nicodemos lá em João capítulo 3, versículo 8: o vento assopra onde quer, não sabe de onde vem, nem para onde vai. O vento aqui, a palavra vento, vem do grego pneuma, representando o Espírito Santo. E o Espírito Santo, querido, se ele quiser soprar aqui, derrubar, ele é Deus, ele é poderoso, ele que faz. Agora, então encontramos aqui que os sacerdotes, líderes, caíram pelo poder de Deus. Agora vamos lá. Como ele colocou algumas movimentações, pastores, fazendo movimentos, que ele diz que pode ser emocional e de alguma forma pode sim ser, mas como ele também mostrou outras situações, outras atitudes do ser humano, nós somos crentes na unidade, não na uniformidade, não na questão de padrão. Olha, haja como eu ajo, adore como eu adoro. Querido, você é um ser individual, com características individuais. Então, querido, se o Espírito Santo me tomar, eu vou dar vazão a isso da maneira que é a minha personalidade, e você também da maneira que é a sua. Então eu não posso julgá-lo pela a tua maneira. Agora eu quero ditar aqui o que a Bíblia diz. Vamos ter uma visão coerente do assunto. 2 Samuel capítulo 6, versículo 14. Não precisa abrir não. Davi, lá em 2 Samuel capítulo 6, versículo 1, ele tenta tirar a arca de Shiló, e ele tenta transferir então para Jerusalém. Só que ele fez tudo errado. E aí Uzá é ferido por essa atitude. E aí ele vai, ora, ele procura identificar a maneira que deveria fazer, qual era a ordem, qual era a decência para fazer. Então Deus o orienta, então ele vai de novo e faz conforme deveria fazer. E lá em 2 Samuel 6,14 a Bíblia diz que Samuel, ele pulava com toda a força. Nós podemos conjecturar dentro da palavra, sem ferir ela. Meu amado Davi, ele tinha atitudes, querido, que escandalizavam, porque ele estava tão contente em poder, ele entendia. E vamos lá, quem era Davi? 1 Samuel 13,14 diz que é o homem segundo o coração de Deus. Eu não conheço, eu já vi canções, poemas muito bonitos, mas igual os salmos de Davi, está para nascer um camarada que adorava a Deus como era ele. Os salmos de Davi é uma coisa linda. E este homem, ele adorava o Senhor de todo o coração, ele tinha intimidade com Deus, ele tinha uma intimidade que nós buscamos muito, essa intimidade. Ele conhecia o coração de Deus. Quando ele pega e ele adora o Senhor, no Salmo 51, versículo 17, ele, por ter intimidade com Deus, ele entende a característica de Deus. E quando ele diz assim, o Espírito para Deus é um coração aquebrantado e contrito. Porque um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Sabe o que ele estava dizendo? Eu pequei, Senhor, mas eu estou aqui com o meu coração rebentado na tua presença. E eu sei, porque quando você pega, Deus vira o rosto. Mas ele sabia que se ele quebrasse o seu coração, arrepender-se genuinamente, Deus ia voltar os teus olhos para ele e ia perdoar o pecado. E Salmo 51 fala sobre isso. E este homem, lá em 2 Samuel 6,14, ele estava numa euforia, numa adoração. Ele estava adorando ao Senhor, ele estava pulando diante da arca. Você quer ver aqui esse relato? Nós podemos entender que ele estava mesmo voando, igual aquele pastor ali que você viu. Ele devia estar pulando em cima, dando voador mortal, com certeza sem ferir ninguém. Mas Davi estava, porque Mical, que era filha de Saul, que era a mulher de Davi, olha aquilo. Davi, ele entra, ele abençoa o povo. Davi, ele entra dentro da sua casa para abençoar.